Certo, Apocalipse capítulo 9. Você deve se lembrar de que existem 7 trombetas tocando, certo? Portanto, na quinta trombeta, bem aqui no toque da quinta trombeta, a Bíblia fala sobre um anjo descendo. E esse anjo abre o abismo sem fundo. Agora, o que é muito interessante é que, não sei se já comentei sobre isso, mas existe uma atividade demoníaca, algo como desaparecimentos ou estranhas ocorrências dentro do Triângulo das Bermudas. Sempre ouvimos histórias sobre isso. O que é interessante para mim sobre a palavra abismo na Bíblia, abismo sem fundo, é que se você cruzar uma dessas linhas ao redor do mundo, fatalmente passará pelo lugar onde Coré, Datã e Abirão foram tragados pela terra, conforme diz na Bíblia. Eu não sei o quanto é verdade sobre essas linhas, mas Sodoma e Gomorra, onde choveu fogo e enxofre, não é muito longe dali. Então pode ser que o anjo esteja abrindo um dos portais do inferno, por assim dizer. Mas por que eu desenhei águas aqui, você deve estar se perguntando. Pode-se dizer que é porque um dos pontos mais profundos no nosso mundo hoje é as profundezas do oceano. Logo, o local mais profundo e próximo do inferno que você vai chegar está obviamente abaixo do oceano. Voltando aqui, o anjo receberá a chave do abismo sem fundo. E em seguida, a Bíblia fala sobre algo que já mencionei aqui. Fumaça saindo do nada. Então, todos esses insetos de repente saem. Só que eles não são o tipo normal de gafanhotos. A Bíblia fala que essas criaturas são seres de aparência bem estranha. Na verdade, se essas criaturas parecerem estranhas para você, é porque estarei sendo biblicamente correto. Vamos dar uma olhada, então, nesse tipo de criatura na Bíblia, em Apocalipse 9. Já falamos que essas criaturas não são gafanhotos comuns, pois no versículo 4, eles não comem vegetação, eles não comem a natureza. Esses gafanhotos são, obviamente, gafanhotos demoníacos, criaturas demoníacas. Versículo 5. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem. Então, esses gafanhotos não estão prejudicando a vegetação da terra, eles estão prejudicando as pessoas. E ao prejudicarem as pessoas, observe o que o versículo 5 diz. Lembre-se de que estou lendo versículo por versículo, palavra por palavra, para que você possa entender claramente o que o versículo está dizendo. Deliberadamente eu faço isso para que as pessoas não tenham a desculpa de que a Bíblia é muito difícil de entender. Se você está acostumado com este tipo de ensino que estou ministrando, o que vai acontecer é que isso te edificará mais ainda, pois você obterá uma boa noção sobre como ler sua Bíblia, se tornando apto a fazer isso sozinho. Por isso eu amo estudar a Bíblia versículo por versículo, porque foi isso que me ajudou. Portanto, estou tentando te ajudar. Não perca esta oportunidade, preste atenção quando eu estiver explicando o versículo. Até porque eu tenho de ser examinado, certo? Você precisa examinar se estou correto ou não, se minha interpretação bate com o versículo. Esses gafanhotos receberam o quê? E foi-lhes designado que não os matassem. Eles não matam pessoas, mas que os atormentassem por 5 meses. Eles irão torturar as pessoas. E essa tortura durará 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião. Você já foi picado por um escorpião alguma vez? Era como o tormento do escorpião quando fere o homem. Essa é a dor que eles sentirão naqueles dias. Veja isso. E naqueles dias, os homens buscarão a morte. Note que as pessoas estão tentando morrer. A dor está insuportável, por isso esses pecadores perdidos querem morrer. Mas adivinha só? E não a encontrarão. Não conseguirão morrer. Desejarão morrer. Essas pessoas desejarão morrer. E a morte fugirá deles. A morte fugirá deles. Imagine um monte de gente tentando se suicidar sem sucesso. Que tal isso? É muito louco, não? Agora, pense no seguinte. Sabe os 4 primeiros selos? Me parece aqui que o 4º selo
Recapitulando, havia 7 selos, sendo o quarto deles referente à morte e ao inferno, certo? Qual era seu poder então? Tirar a vida, acabar com um monte de gente. Ele tinha o poder da morte e do inferno. Lembre-se de que quando olhamos para o livro de Isaías, vemos que o povo fez uma aliança com a morte e o inferno. Pense nisso. Me parece que este quarto selo ocorre antes dessa quinta trombeta, pois sua função mortífera era dar a eles a morte, ao passo que nesta quinta trombeta, a morte foge deles. Portanto, a morte já passa no quarto cavaleiro, de modo que podemos imaginar que eles fizeram uma aliança com a morte e o inferno. Então eles tentam barganhar e buscar a morte novamente, porém Satanás não a concede a eles. Mas eu fiz uma aliança, um contrato contigo. Não importa. Tudo porque ele é mentiroso desde o princípio. Um monte de gente tentará fazer um contrato com o diabo para ter poder. É isso que acontecerá na tribulação. Eles farão um pacto. Para quê? Para que possam receber poder. E adivinha? Satanás irá traí-los. Se você está preso a alguma forma de ocultismo, bruxaria, magia voodoo ou xamanismo, eu te digo uma coisa. É melhor você fugir disso, certo? Você está sendo enganado por Satanás. Ele está mentindo para você, para te convencer de que você está recebendo poder, quando na verdade você não recebe poder. Portanto, observe que o pacto não funciona a favor deles, pois você notará que no versículo 11, Satanás os trai. Ele é o rei desses gafanhotos demoníacos que atormentam e torturam as pessoas. Pode imaginar? Você faz um contrato com esse ser para ter poder sobre a morte, mas aí ele vem e te trai. Ok, vamos ao versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos, isso é o que veremos agora, o aspecto dos gafanhotos. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para a batalha. Então é por isso que eles são assim. Eles têm cascos, eles são como cavalos. Prosseguindo. E sobre suas cabeças havia como se fossem coroas, semelhante ao ouro. Eles estão usando coroas. Bem, isso não é interessante? Eles estão usando coroas aqui. E as suas faces eram como as faces de homens. Perceba isso aqui. Eles têm um rosto masculino. E no versículo 8 diz, e eles tinham cabelos como cabelos de mulheres. Eis aí o seu travesti, por assim dizer. Sim, um transexual, percebe? Sabia que isso é um sinal de possessão demoníaca, endemoniamento? É o que isso é. Você fica com um espírito estranho em seu interior, que mesmo os psicólogos admitem se tratar de uma grande instabilidade mental que exige um tratamento exclusivo. Sabe por quê? Porque a pessoa fica tão acostumada a isso que deixa de pensar e agir da maneira que Deus a criou para ser. Então eles violam sua natureza biológica, o que os leva a um colapso mental, obviamente. Fluidos ou fluidez, na minha opinião, é como um colapso. Agora, aqui está outra coisa interessante que homens e mulheres precisam ouvir. Você notará que no versículo 8 diz, e eles tinham cabelos como cabelos de mulheres. O que significa isso? Significa que Deus faz uma distinção entre o cabelo de homem e o cabelo de mulher. Não existe essa coisa de aparência universal. É por causa desse conceito que temos os atuais padrões estéticos, onde não importa mais se você é homem ou mulher, percebe? E cá estamos nós nesta bagunça. Portanto, o que você acha que a Bíblia diz quando se refere ao cabelo de mulher? É bem óbvio. Veja 1 Coríntios. Vamos até lá. Deixe marcado aqui e abra em 1 Coríntios 11. Veja 1 Coríntios capítulo 11. Observe que o cabelo comprido é para mulheres, não para homens. Deixe-me repetir. Cabelo comprido é para mulheres, não para homens. É cabelo de mulher. Cabelo masculino é cabelo curto. Oh, você está sendo tradicional, você está sendo antiquado, conservador. Bem, a Bíblia é mais antiga do que o conservadorismo. É mais antiga do que isso, e eu prefiro o padrão bíblico ao da atual modernidade. Quer seguir as tendências mais recentes, a última moda? Não se espante se for possuído por um demônio. 1 Coríntios capítulo 11.
Observe o que diz o versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido. Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Percebe? Cabelos longos para mulheres, cabelo curto para homens. Vivemos numa era em que homens querem ter cabelos longos e belos, e então alegam que John Wesley tinha cabelo comprido, que Jesus tinha cabelo comprido, que Sansão tinha cabelo comprido, etc, e etc. O que essas pessoas não sabem é que durante o período do Antigo Testamento, Deus exigiu isso porque eles tinham de ser um povo estranho e peculiar. Contudo, no Novo Testamento a Bíblia diz que o homem deve ter o cabelo curto. Okay. And by the way, we don't care how Wesley was. If you really care what Wesley's dressing was like, then I would like to see why aren't you dressed up like a Puritan then, huh? Very weird, you know, very weird. Wesley's not our final authority, it's the Word of God.